Dia. Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial que eu estou fazendo aqui de aquecimento para o evento O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Esse evento ele vai acontecer nos dias 27, 29 e 31 de março. Para você conseguir participar do evento, você precisa entrar lá no link da minha bio, entrar, cadastrar o seu e-mail para você receber certinho o link para você conseguir assistir essas 3 aulas que eu tenho certeza que vocês vão amar. E hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que acaba com os casamentos, né? Que faz os casais chegarem às últimas consequências e aí por fim, infelizmente, ao divórcio, que são as brigas. Então, o tema de hoje é esse: como as brigas podem acabar com o seu casamento. Para a gente começar, vamos entender um pouquinho sobre o que é a briga. Por que acontece a briga ali do casal? A briga, gente, ela vem quando o casal não consegue entrar num acordo sobre alguma coisa. Seja porque eles não concordam com a mesma ideia, seja porque eles não conseguem expressar o que eles querem dizer, acaba dizendo ali, tem uma ideia na cabeça, só que na hora que fala de um jeito que a outra pessoa não entende, fala de um jeito que a outra pessoa interpreta da maneira dela, e muitas vezes não é aquilo que você quis dizer. Então, a briga, ela tem uma série de fatores aí por trás dela que faz com que os casais cheguem a brigar, cheguem ali a se ofender, a se desrespeitar. Então, entenda, a briga nada mais é do que esses assuntos que o casal não consegue resolver, os assuntos que o casal não consegue entrar em acordo, tá? E agora, o que não é a briga? Só para ficar bem claro, não é briga, gente, quando vocês sentam para conversar e entrar em acordo. Quando não tem acusação, quando não tem troca de farpa, quando não tem indireta, fica muito mais difícil você gerar uma briga. Então, entenda, quando você entra numa conversa com seu marido para falar sobre um assunto específico, ou entrar num acordo sobre algo, você não está brigando. O que você está fazendo é o certo, que é entrando, né, ali numa conversa para resolver aquele tema. Então, que isso fique bem claro. Isso não é briga, isso é um alinhamento. Isso é como se fosse uma empresa. Imagina que na empresa, se as pessoas não conversassem, o pessoal fica lá na empresa a maior parte do tempo, né? Ficar 8 horas lá, um monte de gente junto. Todo mundo se dando bem ali, né? Tendo que manter a convivência. Só que quando vem assuntos que precisam ser resolvidos, essas pessoas têm que sentar e se alinhar. É a mesma coisa que acontece no casamento. Se você não para sentar e conversar sobre um assunto, muito provavelmente aquilo vai tomar uma proporção depois que você não consegue mais controlar, que aí acaba virando uma briga. Por quê? Porque a consequência de não ter resolvido aquele problema gerou a briga, entende? Então, só para vocês terem esse entendimento do que é e o que não é. Briga é quando vocês não conseguem resolver e começam a se acusar, certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a origem das brigas. Qual que é a origem da briga? A briga, ela pode vir de vários assuntos que não entram em acordo, só que antes disso, antes de ser esse assunto que não entra em acordo, tem algumas coisas internas, tem algumas coisas inerentes aí, tanto ao homem quanto à mulher, que podem causar briga, como, por exemplo, a insegurança. Imagina você, uma mulher que é insegura, que se sente insegura no casamento, e aí vai conversar com seu marido dominada por essa insegurança. Como que vai ser a sua conversa com ele? Você acha que vai acabar bem ou vai acabar em briga quando você tem essa insegurança aí por trás? Quando o seu marido te diz uma coisa e você não acredita, desconfia dele, como que você acha que acaba essa conversa? É em briga. Então, para você conseguir evitar brigas no seu casamento, primeira coisa que você tem que entender, você tem que ir tirando a raiz dos problemas. E uma dessas raízes é a insegurança. E muitas vezes essa insegurança, ela é ocasionada por baixa autoestima.
tá? E aí você pode falar assim para mim, Carol, mas a minha autoestima ela é boa, ela não é ruim não, eu me visto bem, não sei o que, eu me sinto bem. Mas eu sempre pergunto para as minhas alunas, bom dia, tô vendo o pessoal entrar aí, sejam muito bem-vindas. Eu sempre pergunto para as minhas alunas, você tem autoestima boa quando você também não tá arrumada? Quando você não tá com o cabelo do jeito que você quer? Como que é a sua autoestima de dentro para fora? Não só quando você olha no espelho e você gosta. Ela é boa? Você sente essa segurança vindo de dentro de você, independente da sua roupa, independente do seu peso? Se você não sente isso, desculpa, a sua autoestima ela é baixa. E a sua autoestima, a sua baixa autoestima, ela está relacionada com a sua insegurança. E a sua insegurança está relacionada no modo como você conversa com o outro, no modo como você quer que o outro mude o comportamento dele, só que muitas vezes esse comportamento que você quer que mude é porque você está insegura. Entende? Então, é algo que vocês precisam começar a ficar presente. Muitas vezes a gente quer que o outro mude, só que a gente precisa ter certeza se dentro de nós todas essas mazelas, todos esses nossos comportamentos estão ajudando ou estão afastando o outro da gente. Então, imagina, você quer que o seu marido mude, tudo bem, seu marido ele vai mudar, suponhamos que ele faça o que você quer. Se você ainda está sendo vítima da insegurança, não vai adiantar, não vai ser o suficiente. Entende? Por isso que é muito melhor quando você corta o mal pela raiz, para você não precisar e não depender das mudanças do outro, tá? Então isso é muito mais poderoso. Sabe por quê? Porque suponhamos que no pior dos mundos vocês se divorciem. Suponhamos que no pior dos mundos o seu marido realmente, né, vai embora, ele não queira estar ali. O que acontece com você? Acontece que quando você sai de um relacionamento que estava à beira do divórcio, que não teve como recuperar e você não se melhora, você não muda os seus comportamentos, a chance de você ter um outro relacionamento e isso acontecer mais uma vez é muito grande, entende? Por isso que quando você melhora os seus comportamentos, você está sendo boa para você. Você está fazendo uma mudança para você em primeiro lugar. O reflexo no seu casamento, ele é uma consequência, tá? Então pensa, quando você quer eliminar as brigas, começa cortando esse mal da insegurança pela raiz. Outra questão aí que faz com que os casais briguem também é a desconfiança. E de onde pode vir essa desconfiança? Pode vir de uma traição. Então, suponhamos que no passado o seu marido te traiu, ele se arrependeu, só que mesmo assim você não consegue mais confiar. Mesmo ele não dando mais motivos para você, você tem aí essa raiz da desconfiança. A sua comunicação com seu esposo, ela também vai ser difícil, entende? Por quê? Porque você está a todo momento ali focada na sua desconfiança, você está sendo influenciada pela sua desconfiança. Um outro problema também que acontece aí no casamento relacionado à desconfiança é quando você vem de um relacionamento anterior, você vem de um relacionamento antigo e que nesse relacionamento antigo você foi traída, aí não deu certo, você mudou de relacionamento, só que essa memória ferida sua, essa memória de ter sido traída, por mais que esse parceiro seu não dê motivos reais, você traz essa desconfiança, entende? E essa desconfiança, ela também interfere na sua comunicação, que acaba gerando briga no casamento, certo? Um outro motivo também são as durezas no coração. O que são essas durezas no coração? Eu falei aqui sobre isso na live de ontem. Durezas do coração, gente, é tudo que impede a gente, tanto o homem quanto a mulher, de um se moldar para o outro. Imagina você, um vaso de argila, que ele já tá seco, ele tá duro, ele já tá ali formado, e um outro vaso de argila formado. Você imagina esses dois vasos que já estão durinhos ali, tentando se unir. Não consegue, por quê? Porque eles estão duros. Agora você imagina se essa argila ela começa a amolecer. O que você consegue fazer? Você tinha dois vasinhos pequenos, você começa a amolecer, começa a desmanchar e deixar essa argila mole. Quando você une os dois, você consegue construir um vaso muito maior e muito mais bonito. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente pensa nas durezas de coração. Tanto o homem quanto a mulher
tem durezas de coração. E esse é um grande motivo de brigas no casamento. E quais são essas durezas no coração? Orgulho, então o marido que é muito orgulhoso, egoísmo, então se ou o marido ou a esposa tem essas características egoístas, a inveja também é uma dureza de coração que faz com que o casal também acabe que não consegue olhar para a sua vida e ser grato por ela, sempre se comparando, comparando com outros casais, compara o marido com o marido de fulana, e aí o esposo compara a esposa com a esposa de ciclano, entende? Então, esse tipo de inveja causa comparação que impede vocês também de amolecerem esse coração para evitar as brigas no casamento, tá? Então, isso é um grande fator de briga, são essas durezas, né? Briga porque o marido nunca assume que errou, marido nunca acha que ele que tá errado, é sempre a esposa que tá errado, ou aquele marido que só pensa nele, né? Ele não pensa em ajudar mais ninguém que não seja ele. E aí quando você quer mostrar isso para o seu marido, quando você quer mostrar para ele que esse não é o jeito que você esperava que ele fosse, e você traz isso para sua comunicação, você não consegue ter um jeito adequado para falar e acaba em briga. Ou ele não aceita o que você fala, já vai para a reação e acaba em briga, entende? Então, esse também é um fator que acaba gerando muitas brigas aí no casamento. Outro problema também super comum, que a gente não imagina que é capaz de causar brigas até levar ao divórcio, mas são as brigas por causa de parentes. Olha só, às vezes o casal, ele nem tem, assim, casos de traição, né, entre eles, ainda se amam, só que o que que acontece? Muitas vezes esse casal, ele não consegue conversar sobre a intromissão, tanto da mãe da esposa, quanto da sogra, entende? Então, muitas vezes, se a mulher, ela tem um laço afetivo muito forte com a mãe, e essa mãe tá o tempo todo ali na casa deles, e esse homem não consegue comunicar de uma maneira adequada, isso acaba gerando briga. Outro problema também, se o filho, né, era o querido, se o seu marido é o queridinho da mamãe, e aí casaram, essa mãe tá o tempo todo pedindo para o filho que o filho vá e socorra ela, pedindo para que o filho esteja lá com ela. Isso também causa muitas brigas, tá? Então, olha só, são coisas que muitas vezes não está relacionado à falta de amor ou à falta de algum sentimento ali do casal, mas são fatores externos que vocês não conseguem resolver que faz com que vocês briguem, entende? E também tem os assuntos de rotina, né? E esses, gente, é engraçado que esses assuntos de rotina, como por exemplo, você não me ajuda o tanto que deveria em casa, ou você gasta muito dinheiro, sabe? Essa questão financeira, questão de organização da casa. A gente acha que é coisa boba, só que se a gente não consegue resolver, a gente acaba brigando e aí acaba acontecendo uma série de efeitos colaterais que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês depois. Mas essas questões da rotina, a gente sempre acha que é uma besteirinha, né? A gente fala, não, isso aí tudo bem, né? Deixa para lá, releva. E nesse releva, a gente não aprende a conversar. Esse que é o grande problema. Quando a gente vai deixando os assuntos para depois, quando a gente não quer se estressar, quando a gente não quer. A gente não quer se estressar, sabe? Às vezes teve um dia cheio, não quer entrar nesse assunto, não conseguiu da primeira vez, você acha que não vai conseguir de novo, você vai deixando para lá. Só que quando você deixa para lá, você perde a chance de aprender a conversar com seu marido, aprender a dialogar com ele, tá? E aí você pode falar assim para mim, Carol, tá? Mas aqui em casa a gente briga muito. Qual que é o melhor momento para a gente lidar com as coisas, então? Gente, o melhor momento para você lidar com qualquer assunto delicado é antes do monstro ficar enorme. Entende? Você tem que matar o monstrinho quando ele é pequeno. Imagina você que você tá ali com um monstrinho, ele acabou de sair do ovo, tá todo bonitinho. E aí, o que acontece? Ele é fofinho, né? Você quer proteger ele ali, você fala, deixa ele aqui, ele é pequenininho, não tá fazendo nada. Só que ele se alimenta no quê? No silêncio. Você vai deixando, ele vai crescendo.
Você vai deixando, ele vai crescendo. Você vai deixando, ele vai crescendo. Chega um momento que você não percebe, esse monstro ele cresceu tanto que ele comeu você, comeu seu marido, estraçalhou vocês em pedacinho e você falou: "Meu Deus, que momento foi que ele cresceu?". É isso que acontece com os assuntos mal resolvidos. Se você não resolve logo, se você não faz ali, concentra sua energia para resolver enquanto ele é pequenininho, depois que ele tá enorme, gente, você precisa de muito mais estratégia, muito mais jogo de cintura para resolver aquele problema, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Mate o monstro enquanto ele é pequeno ainda. Não fica deixando o assunto para depois. Não fica ensaiando muito para falar. Não, você tem que falar. Vocês têm que falar. Sabe por quê? Porque senão vocês vão colocando as coisas para debaixo do tapete e aí a vida vai passando. E aí vocês vão deixando para lá, vão deixando as coisas acontecerem, vem filho, vem final de semana, vem festa de família e você vai deixando para lá. Você vai deixando para lá. Só que sabe o que acontece com a gente? Tenho certeza que você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás. O seu marido, ele não é a mesma pessoa de 5 anos atrás. Quando você para de conversar com o outro, quando você para de ter essa intimidade, de ter essa cumplicidade com o outro, o que vai acontecer? Você e ele vão mudar e vocês não vão mais se reconhecer. Entende? Porque vocês deixaram passar esse ponto importante da vida de vocês, que é o diálogo. Por quê? Vocês deixam porque não conseguem conversar sem brigar, e aí vai deixando, porque pelo menos assim não briga. Não é assim, gente. Tem que resolver os motivos que fazem vocês brigarem, tá? Então vamos lá. Quais são os efeitos colaterais das brigas? Primeiro deles é o desrespeito. Um começa a desrespeitar o outro, tá? Vocês tentam conversar sobre um assunto, tentam entrar num acordo ali sobre alguma coisa, e aí se briga. O que acontece na briga? A gente fica bravo, aquela raiva faz a gente perder a razão, falar o que deve e o que não deve, e aí um desrespeita o outro. Então começa por aí. Um dos efeitos colaterais é o desrespeito. O outro também é que, para não ter esse desrespeito, como você não sabe resolver o assunto, você vai se calando, vai se silenciando. E acontece o que eu acabei de explicar aqui para vocês. Acaba o diálogo, uma das primeiras coisas que acaba aí no casamento que tá fadado ao divórcio é o diálogo. E é uma das primeiras, eu diria, a primeira coisa que você precisa retomar é o diálogo, se você quer salvar o seu casamento, entende? Então, esse também é um efeito colateral. Se vocês vivem brigando, muito provavelmente vocês vão ficar mais calados só para não brigar, certo? Outro efeito colateral que aí vem com a ausência de diálogo é o afastamento de vocês. Vocês começam a se afastar, vocês começam a viver como dois amigos aí, debaixo do mesmo teto, é como se vocês só dividissem a mesma casa, sabe? Não tem mais carinho, não tem mais cumplicidade, não tem mais um ouvindo o outro, entende? E aí, o que acontece depois disso? O casal se afasta, os instintos aí vão deixar de ser supridos tanto do homem quanto da mulher. Inclusive, isso é algo que eu vou trazer muito forte para vocês nesse evento, né, que vai acontecer do dia 27 ao dia 31. Como suprir esses instintos do homem, o que acontece na cabeça deles, que a gente não. E quando a gente não supre, o que pode acontecer no casamento, tá? Então, isso é algo muito poderoso e é algo que quando você aprende a suprir, tudo fica muito mais fácil no casamento, tá? A comunicação, ela é importante, ela é e muito, mas suprir esses instintos, a mulher suprindo do homem e o homem suprindo da mulher, você consegue. Depois é como se a comunicação ela fosse só a cerejinha do bolo, sabe? Porque todo o restante você já fez bem feito, certo? Então, e agora eu vou falar aqui para vocês algumas coisinhas que vão te ajudar aí a você começar esse processo de evitar brigas, tá? Primeira coisa que você tem que entender, que a briga, ela acontece quando você tá ali querendo resolver vários assuntos de uma vez. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar resolver um assunto por vez.
É um assunto. Não adianta vocês que pararam de se falar, sabe? Não conversam sobre mais nenhum tipo de assunto, quererem resolver todos os assuntos por vez. Não faça isso. Por quê? Porque quando você faz isso, você entra num assunto, vocês não conseguem chegar num acordo, e aí vocês vão e pulam para um outro assunto, porque aí um começou a acusar o outro, e aí quando vocês vão ver, vocês já estão falando de uma coisa nada a ver, passaram por vários assuntos, não resolveram nada, e aí, o que acontece? Nada, só brigou só. Perdeu tempo só brigando e um se afastando ainda mais do outro. Eu tinha uma mentorada minha que ela me mostrava assim as mensagens dela, né? Com o marido dela. E quando eu via aquelas mensagens, eu falava, gente, vocês estão um acusando o outro, trocando de assunto, e como que acabou? O que vocês resolveram com isso? Não resolve nada, entende? Era melhor nem ter falado mesmo, se fosse para resolver daquele jeito. Então, o que você tem que entender? Resolva um assunto por vez. É uma conversa de cada vez, tá? É um assunto para alinhar. E quando você for alinhar esse assunto com seu marido, tenha em mente que o que você quer, em primeiro lugar, qual que é o objetivo que você busca com essa conversa. Segundo ponto, você precisa entender que não necessariamente aquilo que você determinou que é o seu objetivo é o que no final vocês vão alinhar. Por quê? Porque numa conversa, você expõe os seus pontos de vista e o seu marido também expõe os pontos de vista dele. Então, o ideal, qual que é o ideal? Você expõe seus pontos, seu marido expõe seus pontos e vocês dois juntos chegam num acordo. Entende? Esse é o segredo, esse é o ouro aí, quando a gente pensa em entrar em acordos. Por isso que os casais brigam. Um quer que o outro aceite a sua ideia, arrisca, sabe? Aceite a sua ideia sem mudar uma linha, sem mudar uma vírgula, sem mudar uma letra. Não tem como, gente. São pessoas diferentes. São pessoas diferentes, com pensamentos diferentes e comportamentos diferentes. Então, se você quer começar uma mudança no seu casamento, tenha em mente, você precisa sim trazer o seu ponto de vista, você precisa ter voz no seu casamento, o seu marido precisa ter voz no casamento também, e vocês dois juntos têm que trabalhar. É nesse momento que o casal cresce. É nesse momento que o casal se conhece, entende? E uma coisa muito importante também. Deixa seu marido falar o ponto de vista dele primeiro. Escuta o que ele tá te falando. Não julga, tá? Tenta ouvir. Eu ouvi uma vez um amigo falando que foi algo que eu achei sensacional. Ele falou assim para mim: servir é ouvir. Tanto homem quanto mulher, tanto marido quanto esposa, precisa servir um ao outro. E o que é servir? É ouvir, entende? Então, quando você escuta o que o seu marido está falando, sem julgar, sabe por quê? Muitas vezes a gente quer achar que a gente pode julgar o outro. Mas quem conhece a Bíblia sabe. Quem que é o único capaz de julgar? É Deus. E sabe por que ele é o único capaz de julgar? Porque ele conhece o coração da pessoa, não a gente. Quando a gente julga, a gente passa por uma série de filtros que são nossos, que eu expliquei aqui para vocês. O filtro da insegurança, o filtro da desconfiança, entende? O filtro do coração duro, muitas vezes. Quando isso acontece, gente, e o fato da gente ser humano e todo mundo tem isso, todo mundo tem durezas no coração. Se a gente não tivesse, a gente não estaria mais nem aqui na Terra, a gente já tinha virado santo. Então, entenda, se a gente está aqui na Terra, é porque a gente tem muito a melhorar. O outro tem a melhorar também? Tem, mas a gente também. Então, quando a gente começa a tirar as durezas do nosso coração, aí sim fica muito mais fácil você conseguir falar com o outro. Aí sim você fica muito mais fácil você conseguir conversar com o outro sem julgar, tá? Então esse é o primeiro ponto. Começa a ouvir mais, começa a se colocar no lugar do outro, que é algo que eu até ensino dentro do meu programa, do programa Elo no Lar. Para quem não sabe, Elo no Lar é um programa de relacionamento em que eu ensino as mulheres
a salvar o casamento, e o marido delas, eles se transformam à medida que eles veem a mudança de comportamento delas, à medida que eles veem que elas não vão mais aceitar migalha de amor do outro, e à medida que elas começam a comunicar isso para eles. Aí, nesse momento que eles olham para essas mulheres, né, que eu chamo de mulher deck, mulher divina, estratégica e com comunicação que convence, quando eles olham para essa mulher, eles começam a ter medo de perder. Por quê? Porque eles começaram a enxergar o verdadeiro valor, que era algo que estava escondido. E por que estava escondido? Porque não conversava, porque só brigava. Então, quando essa mulher ela começa a transformar a sua vida e ela começa a mostrar para esse homem que ela é feliz, independente dele, e que se ele quiser acompanhar ela nessa felicidade, ele vai ter que mudar também, aí ele muda. Então, essa estratégia que eu uso no Elo no Lar, e tem algo que eu falo para elas também, que é uma técnica, que é a técnica da comunicação empática. O que é essa comunicação empática? É quando, de fato, você se coloca no lugar do outro, sem julgar, enxerga o mundo pelo olhar dele, com a cabeça dele, e tem um dos pilares do método DEC é conhecer a cabeça do marido, né? A gente tem uma aula inteira em que a gente fala só como funciona a cabeça deles. Então, quando ela aprende como que funciona a cabeça dele e começa a enxergar o mundo pelos olhos dele, fica muito mais fácil se comunicar com esse homem, fica muito mais fácil entrar em acordos com esse homem. Entende, gente? Então, vai anotando aí, porque isso aqui são informações valiosas aí para vocês conseguirem conversar sem briga. Um outro fator que te ajuda a conversar sem briga, e quem aplicar isso aqui, depois me chama no direct, que eu quero saber se deu certo, como que foi, que é, gente, vocês, quando estiverem conversando com o marido, não falar do que ele fez, falar como você se sentiu com o que aconteceu. Vou explicar. Por exemplo, seu marido deixou a toalha na cama, deixou a toalha molhada na cama. E aí, quando você vai conversar com ele, como que geralmente você conversa? Primeiro, você já começa porque você tá brava, né? Que a toalha tá ali molhada, você acabou de trocar a roupa de cama, né? Você já deixou tudo arrumado e ele já chega fazendo bagunça. Aí você fala: olha como você é folgado, olha do jeito que você deixou. Você acha que eu sou sua empregada? Quando você fala dessa maneira, quando você fala o que aconteceu desse jeito, qual que é a primeira coisa que ele faz? A primeira atitude do outro é se defender. É instintivo, ele vai se defender. Ele vai falar: olha como você fala comigo, precisava de tudo isso, olha como você é dramática, para que fazer esse escândalo? Entende? Você causa na hora essa reação. Agora, quando você fala apenas o fato que aconteceu, o seu marido ele não tem como reagir. Ele só tem, a única coisa que acontece na cabeça dele, o cérebro dele, ele é direcionado para ele entender que ele fez besteira, entende? Não é você que diz. Essa é uma coisa que eu falo para minhas alunas, que é esse jogo de cintura. É você conduzir toda a conversa para ele chegar na conclusão que ele fez besteira, entende? Principalmente se você está falando com uma pessoa orgulhosa. Você, quando você fala com uma pessoa que é orgulhosa, que ela está errada, por mais que ela saiba que ela está errada, ela não vai falar e ela ainda vai te atacar e vai falar que você é culpada. Os orgulhosos fazem isso, todos, né? Não é só o marido. Todas as pessoas que têm essa dureza no coração do orgulho, elas fazem isso. Elas não assumem que erram, tá? Então, o que você tem que fazer nesse caso aí, desse exemplo da toalha na cama? É você falar assim: olha, fulano, ou o jeito que você fala com ele, da maneira mais tranquila possível. Por quê? Porque dentro do programa eu ensino a controlar esses impulsos, né? Você fala para ele: olha, você deixou a toalha na cama e tá bem do lado que você dorme. Pronto, você não acusou. Você não. Como que ele vai reagir? O que ele vai falar para você? Ah, você que. Mas você é o quê? Ela não me acusou? Ela só falou o que aconteceu. Gente, eu quero que vocês testem, eu quero que vocês façam esse exercício. Se tiver dificuldade, me chama no direct. Eu quero ajudar vocês, porque isso evita muitas brigas, muitas brigas. Quando você traz o fato, você não traz rótulos.
Quando você começa com você é um tal, você é um não sei o quê, você pode ter certeza, vai acabar em briga. Agora, quando você traz o fato que aconteceu e como você se sentiu também, isso é algo que ajuda demais. Quando você fala, olha, eu me senti desse jeito quando aconteceu tal coisa. Não é quando você fez tal coisa, você não precisa em nenhum momento falar que ele fez isso com você, ele sabe que ele fez. Então, quando você usa essa estratégia da comunicação, não só no casamento, gente, essa estratégia de comunicação, ela é usada em qualquer situação. Ela é usada por políticos, ela é usada por líderes de corporações. As pessoas aprendem como se comunicar de um jeito que a outra pessoa não consiga reagir. Imagina um líder, imagina um gestor falando para a pessoa: você é um encostado, ou você é um preguiçoso, ou você faz tudo errado. Você imagina o que vai acontecer com esse gestor? Certeza que ele vai para o RH, ele vai ser demitido. Por que no casamento tem que ser diferente? Por que no casamento a gente não aprende a fazer e a falar do jeito que tem que ser falado? Entende? Isso é isso que a gente precisa entender. A gente tem que trazer esse conhecimento que a gente tem para lidar com as pessoas lá fora da mesma maneira que a gente lida com o marido dentro de casa, tá? Isso é muito importante. Então, resumindo, o que a gente falou aqui hoje? A gente falou dessa questão das brigas, o tanto que as brigas elas podem sim acabar com o casamento, por mais que marido e mulher se amem, se eles não conseguem mais se entender, se eles não conseguem ficar mais debaixo do mesmo teto, sem brigar, eles acabam se separando, gente, com amor, com carinho, tendo ali, né, esse afeto um pelo outro. Então a briga ela realmente acaba com o casamento. A gente falou também dos assuntos que podem originar essas brigas, muitas vezes esses assuntos, eles estão enraizados dentro da gente, como insegurança, desconfiança, as durezas do nosso coração, as comparações. Então, isso acaba contribuindo para as brigas. Eu falei também dos efeitos colaterais, o que a briga ela ocasiona dentro do casamento antes que ele chegue ao divórcio, né? Porque quando o casamento ele já está nas últimas consequências ali, à beira do fim, é aí que homem e mulher, principalmente a mulher, né, que está sofrendo mais aí no casamento, é aí que acende o alerta dela. E não é para acender o alerta quando o negócio já está feio, é para você acender o alerta um pouco antes, quando você percebe que o diálogo está acabando, quando você percebe que vocês começaram a se afastar, já não é mais como antes. Esses são os sinais para você resolver. Quando você começa, quando você identifica esses sinais logo no comecinho, é muito mais fácil você conseguir salvar o seu casamento. Agora, se você deixa ali para atuar no seu casamento só quando tá à beira do fim, não é impossível. Tanto é que eu tenho alunas que conseguiram, mesmo ali nas últimas do casamento. Mas elas tiveram que se dedicar e se esforçar. Então, quando você começa cortando esse mal pela raiz antes que o casamento chegue ao divórcio, fica muito mais fácil vocês voltarem a se entender, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, algumas estratégias aí que eu ensino dentro do programa Elo no Lar. Claro que não dá para trazer muita coisa aqui, mas só para vocês entenderem um pouquinho de como começar a conversar aí com esse marido sem brigas. E lembra que eu falei para vocês, né? Tem algo que quando você consegue entender que são os instintos do homem e os instintos da mulher, você consegue tornar essa comunicação muito mais natural. E é justamente isso que eu vou ensinar vocês no evento. Então, quem não se inscreveu ainda nesse evento, saindo daqui, entra lá na minha bio, se inscreve, tá? Porque vai ser um evento que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas no casamento de vocês. Tá certo, gente?